Boa noite. É com alegria, mais uma vez, aqui na Casa da Uniluz, nós trazemos o abraço fraterno do GEFA, o Grupo Espírita Francisco de Assis, aqui de Piedade. Somos casas com irmãs. Bom, o nosso tema, então, é possível ser feliz na Terra? E agora? Alguém já disse que outros que não. Vamos ver. A felicidade é relativa e ela cabe a cada um de nós. Para alguém, pode ser que felicidade esteja representada numa casa própria. Pode ser que para outro, felicidade seja representada na possibilidade de tomar um banho sozinho. Pode ser que para alguém seja um carro zero. Pode ser para o agricultor lá do campo, seja uma carroça com burro. Então a felicidade é muito relativa. Ela vai depender do cunho, do interesse, e também ela é incrementada pela parcela moral daquele que o deseja. Daquele que tem as pretensões de sentir a felicidade. E os espíritos, o que dizem para nós? É para a direita ou para a esquerda? Para a direita? Ok. Então, o homem pode gozar de completa felicidade na Terra? Completa felicidade na Terra o homem pode gozar? Aí os espíritos dizem lá na questão 920, não. Não, porque a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Já trouxe uma informação bem importante, né? Mas depende dele amenizar seus males e ser tão feliz quanto possível na Terra. Então, os amigos espirituais disseram a Kardec, epa, felicidade total, completa, não tem jeito, na Terra não. Por quê? Porque aqui é provas e expiações. Sendo provas e expiações, não teremos a completude da felicidade. Nós teremos parcelas, momentos, situações, mas na íntegra, ininterrupta, não. Mas cabe a nós, segundo os espíritos, amenizar, né? Depende de nós, amenizar os males, para não deixar tão pesada essa possibilidade. Quando fala essa parte, né, depende dele, de nós, né, no caso, amenizar esses males, né, para sermos mais felizes na Terra. Aí nós vamos falar sobre a nossa condição de ânimo. Né? Tem pessoas, como eu vi no jornalismo, na época que houve uma enchente bem grande no interior aqui próximo, uma senhorinha foi entrevistada e perguntaram a ela, o que a senhora tem a dizer? Ela chorava copiosamente e disse, foram 30 anos para fazer a minha casa. E eu perdi tudo. E ela chorava copiosamente. Aí a reportagem continua mais adiante, encontrar uma outra pessoa. Qual é o seu depoimento? O que o senhor tem a dizer em relação à enchente? E ele disse, olha, foram 30 anos de luta. Eu levei 30 anos para construir minha casa. Mas graças a Deus eu estou bem. A casa é material. Então, duas posições diferentes da mesma situação. A esposa, ou a mulher, da representação do fato, ela estava derrubada, combalida da situação dela própria. Ela estava em situação de penúria. Ela aumentou muito mais o sofrimento que já é grande. De alguma outra forma, ele, trazendo resistência da sua intimidade pela moralidade, que já alcançou uma outra estação de entendimento, ele disse, graças a Deus, foi-se a casa e ficou a vida. Então, e essa questão de amenizar tem muito a ver também com a nossa visão. Como é que nós nos comportamos mediante as dificuldades? Nós somos a primeira pessoa ou nós somos a segunda pessoa? Nós somos a pessoa que acrescenta mais sofrimento à dor? Ou nós temos já um olhar que vislumbra uma outra possibilidade? Continuando. Conhecemos alguém que tem a felicidade completa na Terra? Na questão 922, os espíritos disseram não. É quase uma repetição da pergunta anterior. Aí é o momento onde nós vamos trabalhar na noite de hoje. Para a vida material, é a posse do necessário. Para a vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Poxa, que resposta é essa? Essa resposta tem dois âmbitos. Ela tem a questão material e a questão espiritual. Para a questão material, a posse do necessário.
E para a questão moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Então, já mostra uma estrada com duas saídas. Uma estrada que tem uma vertente, onde tem a questão material e a questão espiritual. E aí nós tentamos entender um pouquinho mais, buscando os nossos antecessores, e nós fomos lá para Aristóteles. E nós desejamos saber como é que ele pensava. Porque esses do passado são os grandes pensadores da atualidade. Eles estiveram há tanto tempo atrás, né? Antes de Cristo. E eles diziam coisas tão importantes, sendo eles missionários, que até hoje se calça nesse conhecimento para buscarmos o entendimento das ocorrências da nossa vida cotidiana moderna. Aí nós vamos saber dele o que ele pensava sobre isso. E ele disse: felicidade como fim das ações humanas. Como assim? Felicidade como fim das ações humanas. Se nas ações humanas não tiver uma finalidade útil, não é felicidade. Tem que ter um fim útil. Tem que ter uma ação humana para um fim útil. Sendo assim, encontraremos a felicidade. Em retalhos. Porque na Terra não existe a felicidade completa. Então veja o conhecimento. E não é verdade? Quanta sabedoria em uma única frase. Né? Felicidade como fim das ações humanas. Tem que ter utilidade. Tem que ser útil, tem que ter apropriação da moral, tem que ter a possibilidade de um evento que traga muito mais do que satisfação pessoal. Quando, então, vagamos por essa estrada, conseguimos entender um tanto do que esse pensador trouxe para nós. O ano passado, em novembro de 2017, a ONU fez um levantamento, aliás, entregou o resultado de um relatório, porque o relatório ele era composto de 10 perguntas. Essas perguntas eram de cunho financeiro, econômico, social, acadêmico, político, enfim, de saúde, de segurança. 10 perguntas foram feitas pelo mundo. E aí a ONU trouxe uma posição para nós. A ONU disse para nós, em novembro de 2017, que a Noruega ela é considerada a nação mais feliz do mundo. Poxa, que título, não é? Noruega. Os países nórdicos, ela deixou para trás os co-irmãos dela e saltou na frente depois de 5 anos, estando então no ranking, sendo a nação mais feliz do mundo. Esse, poxa, que notícia, né? Aí eu quis saber por quê. Que negócio é esse? Como é que ela pode ser a nação mais feliz? O que tem lá? A primeira coisa que eu me deparo é com uma colocação unânime do povo norueguês, que ele diz: existe tradição de igualdade e senso de justiça. A pátria deles é composta por a tradição de igualdade e o senso de justiça. Aí eu me lembrei do quê? Da posse do necessário material. Lembram lá na primeira questão, 920 do Livro dos Espíritos? Eu quis saber um pouco mais como é que vive esse povo, o que eles têm de diferente. Aí eu encontrei muitas coisas. A licença maternidade é de 1 ano. O salário menor para o salário maior do povo norueguês é um percentual de 6% de diferença. A saúde é pública. Todos têm acesso à saúde. A educação é prioridade. A educação é pública. Todos que querem chegam até a formação acadêmica e vão galgando todos os passos pós-acadêmicos com a manutenção da nação. Eles têm uma preocupação enorme com a ecologia. É uma preocupação muito grande, gritante, porque eles conhecem a situação do planeta. Então, eles próprios são incentivadores de ONGs e mantêm ONGs pelo mundo, fazendo doações mensais, com um desejo sincero de que o planeta não corra o risco que está correndo. E por aí vai. Aí eu quis saber, e o país e a nação
mais rica do mundo, que ponto que está? Como é que está os Estados Unidos? Aí eu encontrei os Estados Unidos em 14º lugar. Desceu um degrau. Era 13º, hoje é 14º. Se, poxa, então quer dizer que a felicidade não está no dinheiro. Porque a nação mais rica do mundo não é a mais feliz. A mais feliz é uma nação pequena, é uma nação composta de corajosos e trabalhadores. Não tem a renda per capita, não tem o BIP que tem os Estados Unidos. Mas tem uma felicidade por conta da posse do necessário material e a consciência tranquila. Eu quis saber do outro lado, se existe a questão espiritual, como diz os espíritos, né, a consciência tranquila. Eu quis saber do sentimento de justiça dos noruegueses, como é. Eles têm uma preocupação muito grande em não passar o outro para trás. Eles têm uma preocupação muito grande que o outro esteja bem para que ele próprio possa estar. As casas são todas próprias e legalizadas. Existe uma preocupação em documentos e impostos para que seja justo. É possível lá que o veículo de transporte mais comum, que é a bicicleta, é possível nos encontrarmos com a pessoa responsável pela nação lanchando na mesma padaria. Porque os recursos financeiros são muito próximos e as diferenças sociais são muito pequenas. É muito pequena a distância de quem tem muito para quem tem um pouquinho menos. E a abastança na regularidade, na equanimidade, é a mesma. Então, eu quis saber essa questão. Encontrei essa resposta. Eu pensei, como é que é o nível de suicídio? O nível de suicídio é baixíssimo, quase zero. E nós? Onde é que nós estamos? Qual é a nossa colocação? O que foi que a ONU disse sobre nós? A ONU disse que nós estamos em 22º lugar. Estamos acima da Argentina, do Uruguai, da Espanha, da França, mas estamos em 22º lugar. Justo nós, que somos a pátria do Evangelho, que temos a água do 3º milênio, justo nós que temos a doutrina espírita depositada em nossa interioridade, justo nós que temos um grande contemporâneo, outro já se foi, Divaldo e Chico Xavier. Justo nós que conhecemos a vida aqui e depois, que sabemos como funciona a vida espiritual, conhecemos pela vasta literatura, todas as sociedades espíritas oferecem grupos de estudo, eu ouvi aqui o convite para a Gênesis, para o ESD, não foi? E para trabalhos também. Justo nós estamos tão baixo no ranking. Aí eu pensei, a felicidade não é desse mundo. Entendendo e compreendendo o que quiseram dizer os espíritos quando responderam a Kardec. A posse do material e a consciência tranquila e a fé no futuro. Mas existe o outro lado da moeda também. Esses são os nossos irmãos que vivem em condição de maior felicidade. Não plena, porque a felicidade plena não é desse mundo. Eles também têm as suas problemáticas. Enfim, e quem são aqueles outros que seriam os mais infelizes? Aí nós encontramos essa resposta. A República Africana e o Afeganistão. E o povo é que se considera. Não são os outros que dizem, é o povo que se classifica. Respondendo às perguntas, então o povo se classificou. Quem é a República Africana? É aquela que passa pelas provas e expiações bem amargas. Nós sabemos disso, né? Na questão 920. Não é assim? Que a vida está como prova e expiação. Nós sabemos que na República Africana, as comunidades, as aldeias, são compostas por crianças e pequenos e raros jovens, porque a maioria da população madura já desencarnou de AIDS. Então, as crianças, elas andam só, vivem sozinhas. Nós estamos vendo aí nessa imagem, tem 3 crianças na frente de uma casa, não é assim?
vivem um amargor, uma dor imensa, pagam uma conta espiritual muito alta. Toca o nosso coração quando nós sabemos dessas coisas, porque nós sabemos que aqui tem espíritos velhos em corpos novos, que tem um histórico, um resgate espiritual que está contido nessa imagem. Mas nós não podemos e não devemos julgar. Não nos cabe esse julgamento, porque nós também temos a mesma condição espiritual. Então, essas crianças jovens, elas se conduzem umas às outras. Os sapatinhos são os mesmos que eles usam. Quando eu li na matéria, para saber um pouco deles, eles têm um sapatinho que eles ganham em determinada idade, aos 8 anos. O tempo vai passando, né? 9, 10, 11, 12. O que a gente faz aqui? A gente vai substituindo, não é? Cada vez sapatos mais novos. E mais de um, são vários que nós damos para as nossas crianças. E essas crianças aí cortam a ponta do sapato para que os dedos possam sair para fora. A maioria deles tem feridas nas pontas dos dedos, porque é a ponta que fica exposta no chão. O calçado é desse tamanhozinho e o pé já é desse tamanho. Então, cortam a frente do sapato. Uma das fontes de alimento, infelizmente, é a dissecação dos poucos animais que eles encontram. Essas crianças já sabem dissecar animais pequenos para poderem se alimentar. São crianças que não riem, são crianças que quase não brincam. E eles sabem da responsabilidade que tem de um manter o outro. E eles estão fazendo essa geração de crianças numa nação que vive essa situação triste. No Afeganistão, o que nós vemos? As crianças, em vez de ir para a escola, elas recebem uma arma e aprendem a usá-la. E não uma arma qualquer. É de porte pesado. É para se virar na guerra. Então, a gente vê os dois lados, né? Um lado com equilíbrio, com bom senso, com critério. E o outro lado com dor, com sofrimento, com dificuldade. Podemos ser totalmente felizes na Terra? Não. Como é que nós vamos ser totalmente felizes na Terra se a gente sabe que existe isso? Alguém conseguiria? Eu não. Eu não posso ser feliz sozinha. A minha felicidade está na felicidade do outro. Quando eu vejo minhas filhas bem, meu marido bem, outras pessoas próximas, outros familiares, aquilo me alegra, me deixa feliz. O evento é dele, mas a alegria, a felicidade é a minha. Porque nós não podemos ser felizes sozinhos. Nós somos gregários. Nós nos alegramos e fazemos a comunhão de um sentimento. Foi convidado aqui para um café da manhã, não foi assim? Veja que legal. Nós vamos nos reunir em torno de uma mesa, aqueles que aqui estiverem, né, reunir em torno de uma mesa, se confraternizando como seres humanos, numa proposta alta, junto com os espíritos benfeitores, responsáveis maiores da direção do momento, proporcionando alegria aos nossos corações. Isso é uma festa. Para muitos, a festa encerrou hoje. A festa do Momo. O desgaste carnavalesco. Mas talvez para outros, a festa esteja aqui. Eu vim para a Uniluz, eu me sentei, eu encontrei amigos, eu passei na biblioteca, eu comprei alguns livros, eu me inscrevi para o grupo de estudo. Ai, que felicidade! Que bom! Porque a gente vai modificando e a nossa alteração íntima vai proporcionando novos horizontes e a gente vai, então, crescendo para outros valores. O que era uma festa de alegria antes, hoje é banalidade, desprezado. Para nós, a festa é representada em outros vetores. Nós estamos vivendo o momento do amor líquido. O amor líquido é a fragilidade dos laços humanos. O amor líquido, olha só. É o seguinte, quando nós éramos crianças, quando eu era criança, eu ia numa festa de aniversário que não era comum ir, eu ganhava um balão na saída. Não era assim? Ele nem era de gás, era daquele que ficava caindo ainda. Um balão. Aquele balão era meu amigo, meu anjo, meu cachorro, meu gato, meu aluno.
Era tudo que era meu. Eu levava ele comigo, prendia na minha cama, brincava de bonecas. Eu ganhava um balão e era a minha felicidade. Hoje, com amor líquido, nós vamos numa festa de aniversário e tem uma parede de balões. Toda a decoração é feita de balões, fica lindo. E no final, parece uma guerra. É tudo derrubado e são destruídos. Ninguém tem preocupação de levar os balões para casa. Vamos acabar com isso aqui agora. O amor líquido. Antigamente a gente comprava uma Coca-Cola pequenininha e ficava feliz da vida, né? Hoje em dia não é suficiente. Quem gosta, né? Eu não tomo, mas quem gosta, compra aquela Coca-Cola bem grandona. E tinha a média e hoje tem a super. Tudo muito grande e tudo muito rápido. Aqueles que são os apreciadores da cerveja, a mesma coisa, né? A gente está vendo a mídia mostrar na televisão. Antigamente era 1 litro, hoje é um cervejão. Bem grandão. Antigamente a gente comprava um pacote de pipoca no cinema, bem pequenininho, era doce, metade salgado, ficava feliz da vida. Meu Deus, será que só eu vivi essa época? Vocês não? Agora. Hoje é um balde. É um balde ou não é? Se a gente não tiver uns 2 amigos juntos, a gente não dá conta de comer um balde de pipocas. É o amor líquido. Tudo grande e rápido. Antigamente, no tempo das minhas avós, né, das nossas avós, vamos comer uma pamonha? Ia lá na roça, buscava milho, cozinhava o milho, ralava o milho, preparava o milho, esperava, tal e tal, botava na palha. No final do dia, comia a pamonha, não era assim? Hoje não, a gente quando sair daqui, a gente decide qual é a padaria que vai. Acho que eu vou para cá, não, aquela é boa, não, aquela outra é melhor, acho que é aquela outra. A gente compra na quantidade que quer, no sabor que desejar, tudo rápido, já está pronta, não precisa esperar um dia inteiro. As roupas hoje são rasgadas e são de marca. A gente vê aqui nos shoppings próximos, né, cada buraco na blusa, e é lindo, é top. Nós estamos vivendo o amor líquido. Tudo é rápido, tudo é grande e tudo é descartável. O que isso significa? Isso significa que nosso interior está do mesmo jeito. Eu só quero se for rápido, eu só quero que se for em grande quantidade, e também não precisa ter valor, não precisa ter a importância da elegância. Não. Pode ser o rasgado, o amor é líquido. Nada contra quem use roupas com esses detalhes. Não estamos criticando. Nós estamos trazendo uma colocação de Zygmunt. Ele explicando sobre o amor líquido. Esses exemplos eu tirei do material dele. Dizendo que nós estamos passando por isso. E isso traz infelicidade. Porque aí nós queremos essas coisas todas grandes, rápidas e descartáveis. E no momento seguinte vem o vazio. No momento seguinte nós não estamos mais saciados. Tudo era tão grande, tudo era tão rápido, tudo via contento, que agora? O que eu quero agora? Então nós estamos vivendo dentro de nós essa sequela. Nós estamos trazendo na nossa interioridade, no espírito que somos, essas marcas. Então a proposta de Zygmunt é o contrário. Que nós diminuamos, desacelerando e criando prioridades. Não é? Assim, a gente atende o telefone e está digitando no computador, está mexendo as panelas, né? Está mexendo no aparelho de ar-condicionado, está mexendo no televisor. A gente está fazendo 2, 3 coisas ao mesmo tempo. Nem uma das duas fica boa, porque a gente não está presente no que está fazendo. Aí, no momento seguinte, a gente pergunta assim, o que foi mesmo que eu estava fazendo? O que era que eu estava fazendo? Poxa, não me lembro mais. Eu tenho uma amiga que ela é muito distraída. Ela me disse, Lili, eu sou tão distraída, eu já queimei tanta comida, porque faz 2, 3 coisas e não está em nenhum lugar. Sabe o que ela me disse? Eu achei tão engraçado. Ela me disse que para não queimar mais a comida, ela então está preparando lá o arroz, alguma coisa, ela pega a tampa da panela e leva com ela para onde ela vai. Aí ela bota em cima da cama, ela bota em cima da mesa, e daqui a pouco ela olha para a tampa, o que essa tampa está fazendo aqui? Quando volta lá, já deu. Está tudo queimado outra vez. Isso
é porque nós não estamos presentes no que nós estamos fazendo. A gente não está comendo e sentindo o sabor, distinguindo os alimentos, mastigando com tranquilidade. Nós não estamos respirando com essa beleza, né? com esse equilíbrio. Não, nós estamos no alvoroço. Comendo e brigando, comendo e xingando, comendo e vendo noticiário, comendo e nos abastecendo de qualquer outra coisa. Nós não estamos presentes no que fazemos. Nós vivemos o amor líquido. O amor líquido não traz felicidade. Ele acumula ansiedade, ele acumula o vazio espiritual. Aí assim, eu tenho tudo e não tenho nada. Não me falta nada. O essencial, necessário, importante temos, mas é um vazio, porque o amor líquido, ele é acelerado, descartável. Então, a proposta é que estejamos presentes no que estamos fazendo. Eu vi outro dia uma pessoa, um psiquiatra falando, ele dizendo que entrou um paciente dele, de rotina, no consultório. Aí ele disse: doutor, hoje eu estou demais, hoje o senhor vai ter que me dar alguma coisa além do que eu já tomo, porque eu estou demais, eu estou muito, muito, muito nervoso. Aí o psiquiatra derrubou um clipe no chão. E ele pegou o clipe e devolveu bem rápido. Ele disse: por que você fez isso? Ele: mas o clipe não caiu? Ele disse: eu vou derrubar o clipe novamente e você vai pegá-lo com mais tranquilidade, tá bom? Ah, tá bom, doutor, tá bom. Aí ele atirou, tofou o clipe, o psiquiatra olhou e disse: ainda não está bom. Não. O que falta? Mais calma, mais serenidade. Vamos de novo? Pegou o clipe, atirou. O paciente olhou, respirou, se segurou, porque estava uma pilha, né? Tá? E foi, e voltou, e pegou, e botou. E agora, doutor? Ainda não. Porque você está fazendo a segurança do freio motor. Você não está desacelerando a mente. Às vezes a gente quer desacelerar o freio motor. A gente quer segurar na mão. A gente quer fazer com menos rapidez. Mas acontece que aqui dentro está acelerado. Então a proposta, a inversa do amor líquido é: calma. Tem paciência. Espera um pouquinho. Respira fundo. Bota a água da paz na boca. Conta até 3. Não consegue fazer uma prece? Liga lá os 7 minutos com o Emmanuel. Bota lá a pílula do Evangelho. Se não consegue, escuta. Calma. Diminui o ritmo do passo. Leva mais tempo para sair daqui e chegar lá. Leva menos tempo para chegar. Vá mais devagar. Esteja presente no que você está fazendo, para não entrar pelo amor líquido e se perder em si mesmo pela ansiedade, pelo vazio. Essa, então, é a proposta avessa para que tenhamos, então, esse equilíbrio. Finalmente, depois de muitas tentativas, o paciente, então, consegue pegar o clipe do chão mentalmente mais calmo. Não freneticamente pelos músculos, pelos nervos, pelo corpo. Nesse momento, então, que ele consegue isso, aí aquela respiração de alívio, né? Agora sim. Agora eu estou melhor. Então, pronto. Agora vamos conversar. Essa é a proposta inversa para não cairmos no amor líquido. Eu vou trazer um exemplo, que é um exemplo histórico. Todos nós, ou a maioria aqui conhece. Que é Emmanuel. No livro Há 2000 anos, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, a história de Lívia Lentulus, a esposa do senador Públio Lentulus. Eles saíram do lugar onde moraram, foram morar em outras instâncias. Lá naquele lugar eles passaram muita dificuldade, porque inclusive houve o sequestro de um dos filhos dele,
o menorzinho. E, a seguir, por conta dos ciúmes, houve uma calúnia. E Lívia foi caluniada. O marido acreditou tanto na artimanha que montaram, que ele ficou 25 anos separado dela, dentro do mesmo lar. Ele, como senador, um homem de posses, uma grande mansão onde eles moravam, ele reservou os apartamentos do fundo para que ela fosse morar, retirada, mas dentro da própria casa. E ela submissa, não na submissão da inferioridade, mas ao comando do esposo. Ela se redimiu, aquietou e engoliu 25 anos de sofrimento. Ela amava o marido. Tinha uma família com ele. Eles passavam por grandes dificuldades. E ela, então, calou-se mediante aquela dificuldade que ela vivia e sabia dos entremeios que ele estava envolvido, conhecia a sua consciência tranquila. Lembram da definição do que é felicidade? A consciência tranquila e a fé no futuro. Então, ela tinha consciência tranquila, a consciência da mulher que não adulterou. E ela se submeteu aos rigores impostos pelo senador. Quando ele finalmente resolve reatar, renovar aquele casamento, quando ele percebe que durante 25 anos ela se mantinha na mesma condição de mulher séria, recatada, boa mãe, uma mulher cristã, uma mulher que tinha pensamentos dignos, sem exigências, não era ligada à materialidade, não se envolvia com as festas que era comum à época da sociedade, e ele observa, durante todo esse período ela se mantinha a mesma pessoa, ele compreende o erro que cometeu. Quando ele então, num evento das arenas, ele ia receber um título maior de nobreza, ele decide que aquele dia, para culminar as instâncias que são galgadas pelos homens mediante o que é proporcionado, né, pelas medalhas e pelas posses, que naquela noite ele iria procurá-la novamente. Só que não houve tempo. Porque naquele mesmo dia, Lívia trocou de roupa com a sua serva grega, chamada Ana, e ela então veste as vestimentas de escrava, e a escrava de senhora do poder romano. Quando chega na hora em que eles estão buscando os cristãos para serem devorados pelas feras africanas, ela foi confundida com uma das escravas comuns e ela se entrega como todos os cristãos da época se entregavam, de mãos dadas, louvando ao Senhor. E ele, do púlpito de seu poder, quando olha a cena, observa que nos trajes de escrava estava o grande amor de sua vida. Lívia viveu 25 anos de clausura e sofrimento. Não se revoltou, não exigiu qualquer outra posição de superioridade, nada. Ela simplesmente calou e manteve a sua serenidade, levando a sua vida digna de esposa do senador Públio Lentulus. Quando ela desencarna, ele então cai em si do erro que cometeu. E aí nós pensamos o seguinte: sabe aquele sofrimento longo? Sabe aquele sofrimento ardido? Sabe aquele sofrimento que rói a alma? Ele é a sua libertação. Porque quando Lívia se liberta desses 25 anos de clausura, ela sobe a instâncias muito altas. Lívia Lentulus nunca mais reencarnou. Públio, desencarnado, envergonhado da sua posição, precisou de muitos séculos para poder ter autorização de visitá-la nas instâncias onde ela vive. E ele então, depois de muito tempo, de muitas encarnações difíceis, diz que até hoje ele vai visitá-la aos domingos,
onde ele tem autorização para adentrar nas instâncias onde ela vive. E ela o recebe com muito amor. O mesmo amor da época. Obrigado, querido. O mesmo amor da época em que ela estava vivendo a sua vida conjugal. Ela tem das instâncias da pureza do sentimento elevado. Ela tem aquele mesmo amor e ela o recebe aos domingos, quando ele então tem autorização para sair das instâncias próximas à terra onde ele vive, para ir visitá-la. É o júbilo para ele. Então nós pensamos, a felicidade não é desse mundo. Precisamos da posse do necessário para a vida material, mas também necessitamos da consciência tranquila e a fé no futuro, como Lívia. E o grande sofrimento de nossa vida hoje é a libertação para instâncias maiores. Então, não adianta ficar se revoltando, não adianta ficar em sofrimento potencializado, aumentando as consequências daquelas dores, porque nós só estamos piorando a nossa condição de espírito. Lívia, das instâncias onde vive, ela ajuda significativamente o planeta Terra. E Públio, que é o nosso querido Emmanuel, tão elevado, não é? Tão alto, ainda não chegou às instâncias espirituais em que ela galga. Então, o que adianta nós nos rebelarmos numa situação difícil e potencializarmos, multiplicando as dores do sofrimento, carregando uma cruz muito maior do que a necessária? A serenidade nas situações, que é justamente o clips que o psiquiatra derrubou para o paciente se juntar. Diminuindo, desacelerando, desintensificando, estando presente nas situações que estamos vivendo. São situações que nos trazem serenidade para termos lapsos de felicidade na Terra. Sempre com um propósito de ação humana útil, como disse Aristóteles. Quando nós vislumbramos essas histórias, nós encontramos a concordância espírita muito forte. É muito legítimo e muito verdadeiro, porque existe realmente uma lógica. Nós temos que procurar essa consciência tranquila e essa fé no futuro, alçada em mais um detalhe, que é a caridade. Porque não adianta eu simplesmente fazer o bem para alguém. Eu preciso dar mais de mim do que uma obrigação. Foi o que Lívia fez. Lívia, ela deu muito mais de si do que qualquer obrigação conjugal ou qualquer obrigação de uma mulher que foi retirada aos apartamentos do fundo de sua mansão. Ela deu muito mais de si. Existe um poema lindo que fala sobre esse amor. Então, quando nós damos além de nós, aí nós adentramos na caridade. Agora sim. Agora a gente chegou na felicidade na Terra. A gente tem a serenidade, desacelerado. A gente tem a consciência tranquila, acelerada. Nós temos a paciência do entendimento de que o futuro trará respostas e soluções e nos vai impulsionar para uma situação melhor. Nós confiamos nesse futuro e por isso mesmo ainda conseguimos fazer o bem dentro do sofrimento. Eu estou sofrendo, mas eu continuo fazendo o bem. Essa é a proposta. Todos nós aqui passamos por dificuldades. Mas isso não significa que nós venhamos olhar unicamente para a nossa dificuldade. Todos nós temos problemas. Mas todos nós podemos ainda, dentro da dificuldade, que é o que nos impulsiona para frente, darmos um tanto mais de nós para crescermos e evoluirmos na busca dessa felicidade que na Terra são em lapsos e no futuro só Deus sabe. Então, o aspecto moral da felicidade é a consciência tranquila, a fé no futuro e a prática da caridade. Totalmente possível para nós, homens, espíritos encarnados,
que vivenciamos as experiências da Terra. Eu vi uma matéria que uma pessoa dizia assim: eu fui vender um carro para alguém, mas eu sabia que meu carro estava com defeito. Quando eu levei no mecânico, o mecânico disse: venda logo, esse motor só dura um mês. Ele botou logo a venda, fez uma maquiagem no carro e botou à venda. Quem comprou foi um amigo. Um amigo comprou sem que soubesse do problema. Aí o amigo comprou o carro e levou no mecânico, levou em outro mecânico. O mecânico disse: não se preocupe, isso aqui é coisa pouca. Isso aqui a gente resolve assim, você tem um carro muito bom, você comprou por preço bom. Aí aquele que vendeu rapidamente bateu a dor na consciência, né? Foi falar com um amigo: olha, quero falar com você. Eu vendi meu carro para você, mas eu sei que o motor está fundido. Aí o outro também estava com a consciência maculada. Eu sei, eu fui ver no mecânico e ele me disse que é uma coisa simples, já está tudo bem. Então, assim, os dois lados da moeda. Mas o tempo passa e aquele que comprou o carro entrou em dificuldades financeiras. Aquele que vendeu tomou conhecimento por um amigo. E se você sabe que fulano que comprou seu carro está desempregado? Não, não soube. Aí ele pensou: poxa, eu já errei com ele uma vez e fiquei envergonhado. Agora eu vou procurá-lo. Então, nesse momento, ele sai de si e entra na caridade. Ele faz um pouco a mais. Aí ele procura o amigo e diz: olha, eu fui informado que você está desempregado. Eu quero lhe dizer o seguinte: como eu errei com você lá no início, que eu lhe vendi um carro como se o motor tivesse fundido, graças a Deus não estava, mas aquilo me fez mal, eu fiquei mal comigo. Eu quero dizer o seguinte para você: como você está desempregado, quando você puder, você atualiza as parcelas. Não precisa me pagar nada agora. O amigo aliviou. Ele não podia fazer aqueles pagamentos naquela hora. Entrou o quê? Ele deu um tanto de si. Entrou a caridade. Quando a gente faz um gesto a mais, um tanto a mais, a gente não sabe o quanto de benefício chega até nós, o quanto nós somos poupados de situações piores. Porque nós somos envolvidos por amigos espirituais que nos visitam a mente, o pensamento, conhecem a nossa intimidade, sabem das nossas possibilidades, das nossas intenções, lá dentro onde ninguém visita, só nós. Nesse momento onde temos um gesto a mais, que é a caridade proposta, então nós não sabemos o quanto estamos sendo ajudados e poupados de situações muito piores. De repente a gente precisa de uma ajuda e ela vem de onde a gente não esperava. Poxa, se resolveu tão rápido essa problemática. Lembra do carro que você ajudou o amigo? Nós somos gregários. É dando que se recebe. Eu vou ler para vocês um poema de Irene Ferreira de Souza Pinto. Ele está na Antologia dos Imortais, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, que fala assim: Deus te abençoe. Deus te abençoe o gesto de carinho, a alma da caridade, branda e pura, pela migalha de ventura, aos tristes do caminho. Deus te abençoe a refeição sem nome, que trazes cada dia aos cansados viajores da agonia, que esmorecem de fome. Deus te abençoe a roupa restaurada, com vestes, contente a penosa nudez de tanta gente que vagueia na estrada. Deus te abençoe a bolsa de esperança que abres a sós, sem que ninguém te espreite, para a gota de leite destinada à criança. Deus te abençoe o pano de lençol com que envolves em doce cobertura os enfermos que choram de amargura à distância do sol. Deus te abençoe por onde fores e te conserves as luzes em que extingues, removes ou reduzes os problemas, as lágrimas e as dores. Deus te abençoe a fala humilde e santa com que aplacas a ira da calúnia, do escárnio, da mentira, na frase que perdoa e que levanta. Caridade que teu nome ressoe, pleno de amor profundo.
e por tudo que fazes neste mundo. Deus te guarde, Deus te abençoe. Jesus está no leme. Muita paz.